Você hoje seria como uma criança humilde e confiante na porta do reino? Me diz aqui nos comentários se você conseguiria ser isso, uma criança humilde e confiante na porta do reino. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos juntos nesse dia 12 de agosto de 2025 o evangelho desse dia que está em Mateus, capítulo 18. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem, portanto, se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher uma criança como esta em meu nome, acolhe-me a mim. Acautelai-vos para não desprezardes um desses pequeninos, porque digo-vos que os seus anjos nos céus veem sempre o rosto do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixará as 99 e irá para os montes, procurando a que se extraviou? E se a encontra em verdade, vos digo, regozijados, pois mais por aquela do que por aquelas que não se extraviaram. Assim não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acompanhemos agora uma breve homilia, uma breve reflexão para esse evangelho desse dia. Antes da gente seguir com a nossa reflexão, peço humildemente que, se você já nos acompanha aqui, se inscreva em nosso canal clicando aqui, já ativa o sininho da notificação e deixe o seu like, pois isso tudo fortalece a nossa evangelização. Sigamos para a nossa reflexão. Quando ouço Jesus dizer que precisamos nos tornar como crianças, eu confesso que sinto incômodo, como se ele pedisse algo cada vez mais raro no nosso mundo adulto. Porque ser criança no reino não é voltar à ingenuidade dos anos dourados. É aprender a viver com humildade profunda, com confiança sem reservas, como quem abre os braços para o abraço do Pai a toda hora. Sem medo de ser rejeitado, sem necessidade de provar nada. E Jesus insiste: sem isso não se entra no reino. O discípulo, o servo, o cristão, não cresce perseguindo grandes feitos, mas diminuindo-se a ponto de deixar o coração puro e simples, acolhendo o irmão pequenino como se fosse o próprio Cristo, acolhendo a criança no nome do Senhor. É acolher Jesus, e isso nos tira da rotina e nos lança ao essencial. E Jesus vai além. Olha que delicadeza o que ele faz. Acautelai-vos para não desprezardes um desses pequeninos, porque os anjos deles estão sempre olhando para o Pai. Você entende isso? Há uma proximidade de Deus com o mais frágil, um cuidado invisível e amoroso que nos desafia a ver com os olhos do céu. Até aqui, já dá vontade de mudar algo na vida, de olhar diferente quem está perto e quem está longe, de desfazer os muros que levantamos, de aprender a humildade da criança que não julga, não exige, que confia, somente isso. Mas não termina aqui, porque Jesus conta a parábola da ovelha perdida. E de novo o mistério aparece. Deus não é eficiente, não é prático como nós pensamos. Não é isso que muitas vezes nós pensamos? Deus não é eficiente, não é prático como nós pensamos muitas vezes.
ele sai da zona do conforto. Ele deixa as 99 e vai atrás de uma única que se perdeu. Isso fere a nossa lógica humana, o nosso pensar humano. Isso nos faz sentido, isso não faz sentido para todos nós. O sentido racional propriamente dito, não. É uma loucura de amor. Deus, ele não abandona uma vida. Ele não desiste de um coração. Ele se move, ele busca esse coração perdido. E quando encontra, e ele encontra, a alegria no céu maior do que não perder ninguém. E quantas vezes eu e você nos perdemos, seja por pecado, seja por dúvida, por cansaço, e nos sentimos sozinhos. Mas Deus já foi buscar e festeja de novo, vê o seu rosto, porque Ele nunca desistiu de você. Então, essa palavra de hoje, meu irmão e minha irmã, ela é um convite e ao mesmo tempo um desafio. Sejamos humildes como crianças e não deixemos ninguém de fora do coração de Deus, porque Ele jamais nos deixa de fora do seu coração. E se você sente que em algum lugar de sua vida há um coração que precisa ser acolhido, começando por si mesmo, escreva aqui nos comentários: hoje eu me torno humilde para acolher e ser acolhido. E que essa seja a nossa decisão, porque o reino já está batendo na nossa porta e basta sermos crianças para entrar de verdade nesse reino dos céus. Que esse evangelho de hoje possa nos auxiliar a reconhecer que a criança que vive dentro de nós, ela não morreu porque nós crescemos, porque nós nos tornamos adultos. Pelo contrário, a criança que Jesus sinaliza que precisamos ser para alcançar o reino dos céus, ela está dentro de nós. Façamos o exercício diário através do alimento da palavra, através da oração, através do nosso testemunho, simples, humilde e sem querer nada de troca. Como uma criança, confiemos plenamente no Senhor e nos despojemos de tudo que for necessário e nos entreguemos nos braços de Deus para, assim, receber todo o amor, todo o carinho e todo o cuidado, como o Pai faz com as crianças. Assim também Ele faz com todos nós. O que acontece é que muitas vezes, como nos tornamos adultos, nós nos esquecemos de viver essas virtudes maravilhosas que as crianças muito nos ensinam. Então, se você tem a oportunidade de viver com a criança, se você tem filho, se você tem algum parente, que é criança nesse momento, veja, observe, se veja nela e assim reanime, ressuscite a criança que está dentro de você. Assim seja. Amém. Se esse momento de reflexão te ajudou a reconhecer que a sua fé precisa ressuscitar ainda mais como a fé de uma criança, nosso muito obrigado por você estar aqui. Já peço humildemente que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sino da notificação e compartilhe essa história com alguém também que precisa reconhecer que a criança dentro dela não morreu. E que é sim, a exemplo da criança que existe dentro de cada um de nós, conseguirmos entrar no reino dos céus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e de todos os santos da nossa devoção, desça sobre você, sobre a sua vida familiar, sobre toda a sua missão, a bênção do Deus misericordioso no amor. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com mais um momento de testemunho de fé, mais um momento de escuta da palavra e de reflexão da palavra de Deus. Fique conosco também às 15 horas, reze assim, junto conosco, o texto da Divina Misericórdia.